Olá, a paz do Senhor, que bênção! Hoje estamos na lição de número 4 e vamos falar sobre um assunto de grande importância para as nossas vidas, para o nosso lar, para a nossa família. Hoje falaremos sobre ídolos na família. E o texto que foi tomado por base para discorrermos sobre este assunto está em Gênesis capítulo 31, versículo 17 ao 10, também do versículo 33 ao 34, Juízes no capítulo 17, versículo 1 a 5. Se essa é a sua primeira vez aqui no meu canal, sejam todos bem-vindos. Sou Jane Martins de Souza, professora e também superintendente de Escola Bíblica Dominical. E para mim é uma satisfação muito grande ter cada irmão, cada irmã semanalmente aqui em minhas aulas. Agradeço de coração cada comentário, você que falou de onde você é, muito obrigada pela sua participação, fazendo assim, comentando e curtindo as minhas aulas, você faz com que o meu canal chegue ao alcance de outras pessoas e o YouTube então sugira a minha aula para outras pessoas. Continue compartilhando em suas redes sociais se tem sido uma bênção na sua vida. Então hoje nós vamos falar de uma história que, não me lembro ter comentado sobre isso, né? A história de Mica, lá no tempo de Juízes, e também ainda estaremos falando sobre esse terceiro patriarca chamado Jacó e a sua família. Então fica comigo até o final desta aula e juntos aprenderemos bastante. Eu confesso que eu aprendo muito quando eu estou me preparando para gravar as minhas aulas. É um privilégio para nós professores podermos manusear a palavra de Deus e transmiti-la à nossa classe, que foi nos dada esta responsabilidade, esse ministério do ensino, de transmitir conhecimento à nossa classe. Então cuide bem da sua vida espiritual e também da responsabilidade que Deus entregou em suas mãos. E eu não sei por qual motivo, né? Ou talvez seja por sequência de assunto, o nosso comentarista não seguiu aqui na lição a vida de Jacó na ordem cronológica dos fatos ocorridos. Na aula passada nós tratamos da vida de Jacó e de seus filhos, sobre a predileção e os ciúmes e o mal que trouxera aquela família, né? A vida daquela família, os ciúmes e a predileção. Esses fatos ocorreram quando Jacó já havia chegado na terra dos seus antepassados, Canaã. Hoje nós trataremos da fuga de Jacó do seu sogro Labão. Deus havia lhe dito que já era hora dele retornar aos seus pais. Jacó ouviu falar que os seus cunhados diziam que ele era um trapaceiro, tomou tudo de seu pai e ele percebeu que seu sogro também já não o tratava como antes. Afinal das contas, na verdade, Deus transferiu a riqueza de Labão para Jacó. Era tempo de partir e resolver seu passado e seguir a sua vida. Deus se revelou a Jacó desde o ventre materno. A eleição dele fora antes de todos os acontecimentos, fora a presciência de Deus. Depois, quando na fuga da fúria do seu irmão Esaú, Deus outra vez se revelara em sonhos a ele em Betel. Um homem acostumado a ouvir a Deus e com certeza falou isso às suas esposas. Fez um voto a Deus se fosse abençoado em sua jornada. E nós sabemos que ele foi muito abençoado, pois ele chegou em paz em Padã-Arã, adquiriu família e riquezas. Porém, ele não era um líder espiritual. Ele era dominado por suas mulheres. A situação em que ele estava ali era de um serviçal. Ele trabalhava para comer, trabalhou para comprar uma esposa, pois o dote exigido por cada uma era altíssimo, 7 anos de trabalho, e foi sem nenhum recurso aos seus familiares de sua mãe, apesar de ser filho de um homem riquíssimo
Isaque. Suas mulheres fizeram com que ele dormisse com suas servas e tivesse filhos com elas, para satisfazer a rivalidade que havia entre elas, Raquel e Leia. Foi vendido como se vende uma mulher de prostituição. Suas irmãs negociaram uma noite, suas esposas negociaram uma noite de sexo como pagamento por umas mandrágoras. E Jacó aceitava tudo isso passivamente. Diante de tantos acontecimentos dentro dessa família, nós entendemos que Jacó ainda não tinha liderança espiritual sobre ela, sobre a sua família, sobre a sua vida. Ele viveu experiências amargas com seus filhos, violência, homicídios, incestos. Mas antes de tudo, os ídolos não haviam saído do coração de suas esposas e de todos aqueles que o acompanhavam nesta jornada de retorno. Os ídolos que construímos dentro do nosso lar podem trazer prejuízos enormes para toda a nossa família. Ídolo pode ser qualquer coisa que colocamos em lugar da verdadeira adoração a Deus. Quando deixamos os princípios bíblicos da verdadeira adoração, quando nos permitimos afastar da palavra de Deus, passamos a adorar o que não deve ser adorado e a fazer o que transgride a lei de Deus. Hoje nós falaremos sobre ídolos na casa de Jacó e na casa de Mica. Pessoas que deveriam prestar ao único Deus a verdadeira adoração e o mal que isso pode acarretar em nosso lar. No primeiro tópico nós vamos falar sobre os ídolos encontrados na tenda de Raquel. Na verdade, eles não foram encontrados, porque Jacó jamais permitiria esta forma de idolatria em seu lar. Ele tinha tanta certeza que a sua família não teria feito isso, roubar os ídolos de seu pai, que permitiu que fosse morta a pessoa que estivesse em posse de tais ídolos. Para as pessoas acostumadas com a idolatria, a presença da imagem de escultura em seu lar é muito comum. Faz parte da rotina destas pessoas se curvarem diante delas. O pior é quando a idolatria se instala na casa daqueles que se dizem cristãos. A idolatria, ela não é apenas imagens de escultura. É tudo aquilo que colocamos no lugar de Deus ou na mesma posição de Deus. O que realmente levou Raquel a roubar os ídolos de seu pai? Ela sentiu-se injustiçada, estava fugindo de seu pai, deixando toda a fortuna para trás. Era uma mulher que amava as coisas deste mundo e viu nesta fuga que teria de deixar toda a sua herança para trás. O que aqueles deuses representavam naquela casa para aquelas pessoas? Além de proteção e a certeza das bênçãos, dava poderes a quem pertenciam. Quem tivesse o poder daquelas esculturas, eles tinham o poder das bênçãos, a certeza das bênçãos do seu lar. A cultura daquela época descreve que somente os herdeiros legítimos de uma propriedade possuíam os ídolos daquela casa, que era transferido às gerações seguintes. Labão os recebeu dos seus pais e com certeza os dariam aos seus filhos. Eles representavam a escritura que temos hoje de nossa casa, nos dando a posse do nosso bem. Raquel sabia disso e que talvez futuramente pudesse voltar e requerer a posse daqueles bens. Ela não conhecia o Deus de Jacó.
ela não confiava nas promessas divinas. Hoje também não somos diferentes. Talvez tenham mudado os ídolos e a forma de idolatria. Mas muitas pessoas têm se corrompido com os bens terrenos. Deixamos de confiar e buscamos com nosso próprio esforço proteção ou bênção material para o nosso lar, mesmo que isso custe a nossa comunhão com Deus. Mesmo que isso nos distancie da verdadeira adoração. Não podemos amar as coisas deste mundo, pois se assim o fizermos, o amor do Pai não estará em nós. Devemos orar e vigiar, cuidar do nosso lar para que não aconteça o mesmo conosco e caiamos nos perigos da idolatria contemporânea. Jacó não prestava atenção no seu lar, no comportamento das suas esposas e dos seus filhos, e por isso ele sofreu tanto. Devemos fazer como Davi, pedir a Deus que nos sustente com o espírito pronto, pois a carne é fraca, apesar do nosso espírito estar pronto. Devemos ter a certeza de que Deus não divide a sua glória com ninguém, e nem o louvor que pertence a Ele, as imagens de escultura. No ponto 1, a fuga de Jacó e de sua família para a terra prometida. Já discorremos na introdução o porquê Jacó fugiu. Primeiro, ele não tinha coragem suficiente de enfrentar Labão pessoalmente. Ele já estava acostumado com fugas. E segundo, ele tinha medo de ter de deixar a sua família para trás. Não voltaria como um derrotado, como quando saiu da casa de seus pais. E já havia chegado o tempo de retornar. Deus mesmo falou com ele e o mandou que voltasse para a terra dos seus antepassados. Mas isso não passaria despercebido aos olhos de Labão e dos seus filhos. E decidiram ir atrás de Jacó. E a intenção era trazê-los de volta. No ponto 2, Labão descobre o furto de seus ídolos domésticos. Os ídolos era a certeza das bênçãos, a certeza da posse da sua herança. E quem estivesse de posse dos ídolos seria dono de tudo. Labão deu falta dos ídolos, porque segundo a cultura, eles ficavam expostos, guardando a soleira da porta e a lareira. Eram passados de geração em geração. Raquel percebeu que não receberia nenhuma herança e decidiu roubar os terafins de madeira ou de barro do seu pai, pois eram amuletos para proteção familiar e pessoal. Ela não conhecia o Deus de Jacó e a proteção que ele dá aos que o temem e que confiam em sua proteção. Muitas vezes, alguns cristãos deixam de confiar na proteção divina e buscam proteção nos ídolos de hoje, o materialismo, a busca desenfreada pelo sucesso profissional, a busca pelo dinheiro, a promoção da própria imagem, o reconhecimento no mundo virtual e a busca pelo poder. Acreditam que Deus não é suficiente para nos dar aquilo que nós precisamos, que é a bênção para o nosso lar e a proteção para o nosso lar e a bênção individual. No ponto 3, Raquel usa a mentira para esconder o ídolo. Jacó entregou de bandeja a Labão quem estivesse de posse dos ídolos. A morte era a sentença para o ladrão. Ele não desconfiava que poderia ser Raquel a autora daquele crime.
Jacó não era um líder espiritual de verdade, pois ele não conhecia realmente a capacidade de cada uma delas. Raquel usou um artifício poderoso que afastava as pessoas de perto de si. Alegou que estava menstruada e por isso não poderia sair do seu lugar. E muito menos seu pai se aproximaria dela. Por quê? Porque a crença daquele tempo afirmava que demônios habitavam no sangue menstrual. Por isso Labão não mandou que ela saísse do lugar que ela estava. Deus protegeu as mulheres no seu período menstrual, mesmo por essas crenças erradas, diabólicas, mas Deus protegeu as mulheres em seu período menstrual. No passado, elas eram impuras, mas hoje, infelizmente, muitos homens não respeitam nem mesmo a mulher em seu período menstrual. Houve discussão entre Jacó e Labão e por isso fizeram um acordo e invocaram cada um a seu Deus para testemunhas daquele acordo. Colocaram 2 colunas, cada uma representando o seu Deus, para que fosse testemunha daquele acordo que eles fizeram. Jacó teve de prometer que não teria outras mulheres e que nenhuma das partes poderia voltar e requerer herança do outro ou voltar para o mal. Na verdade, Labão estava enfurecido. E se Deus não falasse com ele naquela noite anterior, poderia ter acontecido o pior com a vida de Jacó e de seus familiares. E por Deus ter falado com ele, ele teve temor. O plano de Raquel fora frustrado. Ela jamais poderia retornar, mesmo de posse dos terafins da família, que garantia o direito da herança. Ela nunca mais poderia reivindicar o direito da herança. Assim como Raquel, muitos hoje depositam a sua confiança nos deuses da atualidade. Nós somos monoteístas, cremos em um único Deus. E são as antigas religiões que são politeístas, isto é, elas cultuam a vários deuses. Hoje o diabo nos oferece o mundo, tentando nos envolver pelo materialismo e na busca pelo poder. Quando Jesus foi tentado no deserto, o diabo ofereceu-lhe o mundo em troca de adoração. Infelizmente, muitos hoje estão aceitando esta proposta de adorar a outros deuses. O dinheiro, a avareza, a cobiça que faz do dinheiro um Deus, a obsessão pelo sexo, tudo isso é idolatria. Paulo nos advertiu a fugir da idolatria. No tópico 2, nós vamos falar sobre um santuário de deuses na casa de Mica. Francamente, eu não me recordo de já ter estudado sobre esta passagem bíblica. E eu quero dizer para você que eu vou deixar aqui o link do meu WhatsApp e também do meu Instagram, da minha rede social, se você quiser me seguir por lá. E o link estará na descrição deste vídeo, desta aula. Se você quiser acessar, você fala diretamente comigo. E você pode adquirir este comentário em PDF único, ou você também pode ser um assinante trimestral de todos os PDFs. As aulas são exatamente como eu falo aqui neste vídeo. No ponto 1, a idolatria e o caráter antiético de Mica. A idolatria, ela tem suas raízes no paganismo. Israel enfrentou a ira de Deus em consequência das suas idolatrias. Aqui no texto, o povo já havia conquistado a terra prometida, a divisão das tribos já havia sido feita e suas fronteiras já havia sido estabelecida. Porém, haviam esquecido da verdadeira adoração
e do compromisso de não se contaminarem com os deuses cananeus. Esta história nos ensina que o crente desviado da palavra de Deus, ele é capaz de fazer coisas terríveis. O povo havia abandonado a Deus e isso era generalizado em todas as tribos, inclusive nas montanhas dos Efraimitas. Havia uma família cujo líder era Mica. A sua esposa não foi citada no texto e era sua mãe que morava com ele e, por sinal, muito rica. O povo de Israel havia se desviado e cada um fazia o que acreditava estar certo. Gideão, depois de libertar o povo, se corrompeu, construiu um instrumento de adoração para o povo, um manto sacerdotal de ouro. Foi colocado em Ofra e o povo prostituiu-se, fazendo dele um objeto de adoração. E foi uma armadilha para Gideão e toda a sua família. Era um período de decadência espiritual e moral. Mica roubou sua mãe, que por sua vez amaldiçoou o ladrão, que era seu próprio filho, e ele lhe devolveu os 13 quilos de prata por causa daquela maldição. Que desordem era esta casa. E ela tomou desta prata que lhe fora devolvida e mandou ourives fazer deuses e os colocou na casa de seu filho. Mica fez da sua casa um santuário, pois lá havia um manto sacerdotal, alguns ídolos de família e colocou como sacerdote um dos seus filhos. Depois apareceu um homem dizendo ser da tribo de Levi e foi estabelecido como pai e sacerdote na casa de Mica, pois ele supunha que, tendo um sacerdote morando em sua casa, Deus o trataria com bondade. Tudo estava errado naquele tempo. A adoração a Deus era paganizada, deixaram de sustentar os levitas e eles tiveram de migrar em busca de sustento. Hoje é o que está acontecendo com o Evangelho de Jesus Cristo. A adoração paganizada. Cada um fazendo o que acha que é correto. Interpreta o Evangelho segundo os seus desejos e adoram a Deus da maneira que acreditam estar certa. Assim aconteceu com Israel e assim está acontecendo com a igreja. Quando nos afastamos da palavra de Deus, corrompemos a verdadeira adoração e a nossa fé. Assim como a família de Mica perdeu a direção espiritual, muitos hoje também estão perdendo a direção espiritual em seu lar e em sua vida. Depois, a história de Mica, ela tem um desfecho final triste. Ele é enganado por este falso levita, que recebeu uma proposta de graduação espiritual, não seria mais sacerdote de uma família, mas de toda a tribo de Dan. Era a degeneração moral de Israel. Se afastaram de Deus e de suas leis, e o fim não poderia ser diferente. O sincretismo religioso havia se instalado em Israel. Adoravam a deuses estranhos, acreditando estarem adorando ao único Deus. As pessoas iam à sua casa em busca de adoração e podiam cultuar ao Deus de sua preferência na casa de Mica. Nada ia bem naquela casa e nada irá bem na casa daquele que se desvia da verdadeira adoração e adotam outros deuses em seus lares. Quantos lares o altar que levantaram em suas casas é cheio de sincretismo religioso. Sincretismo religioso é a fusão de diferentes cultos ou de doutrinas religiosas com a reinterpretação dos seus elementos, rituais e suas superstições. Exemplos de sincretismo religioso na atualidade: sal grosso, rosa vermelha, arruda. Outra forma também
encontrada pelos africanos de associar os santos católicos aos seus orixás. O Evangelho, ele não precisa ser mudado para ser adaptado na cultura em que vivemos. Deus abomina o sincretismo religioso. No último tópico, nós vamos falar sobre a idolatria dentro dos lares. Você pode pensar, mas para que estudar sobre a idolatria no passado, como no caso de Rebeca e de Mica? O que isso tem a ver conosco hoje? Quando lemos minuciosamente o desfecho da chegada de Jacó em Canaã, observamos o compromisso que Deus tem com sua glória e o louvor devido a ele. As pessoas possuíam seus deuses domésticos. Hoje não é diferente. No catolicismo, cada pessoa é devota de entre aspas, um santo, acreditando ser aquele mais poderoso do que o outro para lhe abençoar e abençoar a sua casa e os seus negócios. Existe ainda a cultura de deuses protetores regionais, como, por exemplo, cada cidade tem seu santo padroeiro, aquele que, entre aspas, protege a nossa cidade. Israel se afastou de Deus e da verdadeira adoração. Começaram a ter as mesmas práticas pagãs das nações. Jacó, quando foi chamado por Deus a levantar um altar em Betel, exigiu que todos que o acompanhavam naquela viagem tirassem suas arrecadas ou seus pendentes, brincos, colares, anéis, e seus deuses ou baales, e os enterrou ao pé da grande árvore em Siquém. Será que Raquel entregou seus ídolos que roubara de seu pai? Como Jacó sabia que eles possuíam deuses de escultura? Mesmo sabendo a fé de Jacó, as pessoas ainda cultuavam a outros deuses. Depois desta entrega a Deus e a disposição de servirem ao único Deus, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó depois do que eles fizeram na casa de Siquém, matando, circuncidando todos os homens e depois aproveitando dessa fragilidade e matando a todos. Deus nos prova aqui que Ele é a nossa proteção. É Ele que é o nosso abençoador, quando decidimos adorar exclusivamente a Ele. No ponto 1, os ídolos domésticos dos tempos atuais. O materialismo é um Deus em nossos lares. Adoramos o que vemos. O mundo não consegue viver o espiritual. Para eles, o mundo cristão é irreal. O que são os ídolos? Nada. São enganosos. É uma mentira os ídolos. Na casa de Mica, mesmo sendo o povo da promessa, quebraram quase todos os mandamentos e não sentiram nenhuma culpa por isso. Quando nos afastamos de Deus, não sentimos culpa por isso. Acreditavam mesmo que agindo desta forma, eles estavam agradando ao Senhor. Mica cobiçou a prata de sua mãe, não honrou a sua mãe quando roubou dela o seu dinheiro. Cobiçou o dinheiro da sua mãe, a cobiça é idolatria. Mentiu e somente por medo da maldição devolveu o dinheiro à sua mãe. Quebraram o primeiro e o segundo mandamento, construindo falsos deuses e ter em casa um santuário. A mãe não tratou dos seus erros e muito menos dos erros do seu filho, ao contrário. O apoiou e permitiu que a sua casa se tornasse um santuário com direito a levitas. Há muita diferença de alguns lares de hoje. Quantos filhos, por amor ao dinheiro, roubam seus pais, matam
E isso sem sair de casa para pecar. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo dentro de casa. Um estilo de vida pode ser idolatria. Quantos lares cristãos, na atualidade, estão corrompidos devido aos deuses domésticos? Cuidado em endeusar pessoas e as colocarem acima de Deus. No ponto 2, identificando os ídolos modernos dentro dos lares. A televisão, o rádio, a mídia social, sozinhas, não carregam nenhum pecado. Ao contrário, se forem bem usadas, trazem-nos informações preciosíssimas. Agora, o conteúdo exibido é de responsabilidade de quem os programa e de quem os consome. Então, a responsabilidade é nossa do que estamos consumindo para o nosso entretenimento. Nós devemos ter maturidade suficiente de separar o bom do ruim. Você não pode ser manipulado pelas redes sociais. Consumir conteúdos que te levará para longe de Deus, da santidade e da comunhão com o corpo de Cristo. Passamos horas em frente a computadores, televisão, celulares, e muitos com isso deixam de orar, de ler a Bíblia e até mesmo de ir aos cultos. Mudaram o foco de sua adoração. Devemos ter cuidado com a concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida. O nosso padrão de santidade, ele vem mudando ano a ano em decorrência ao estilo de vida que é imposto às pessoas por intermédio das redes sociais e suas programações. Há uma manipulação velada nestes veículos e que nos levam para longe de Deus. Para muitos cristãos, a Bíblia já não é mais sua regra de fé, e sim o que o pregador ou o cantor fala. Muitos estão perdidos. No ponto 3, precisamos reagir contra os inimigos da família. A igreja é o sal da terra e a única instituição da sociedade capaz de evitar a corrupção dos nossos valores morais e espirituais. Mas é necessário lembrar que a igreja ela é composta de famílias, ela é composta de pessoas. Cada pessoa inserida nesta instituição tem a responsabilidade pessoal de ser sal e luz da terra. Se nós nos amoldarmos aos padrões do sistema mundano, Deus contará com quem para preservar este mundo corrupto. Como líderes espirituais em nossos lares, não podemos permitir que estes falsos deuses se instalem em nosso lar. Precisamos estar vigilantes e analisar as nossas prioridades. Ao acordar pela manhã, quais são de fato as suas prioridades? Você se permite sair de casa sem oração e sem a leitura da palavra de Deus? Ou as mensagens das redes sociais são mais importantes? Falar de nossos filhos, de Deus aos nossos filhos, é mais importante? Ou preferimos que eles sejam evangelizados pelas redes sociais? A escolha é nossa, porque poderemos ter o mesmo final triste que Israel teve no passado. Quebre estes ídolos domésticos da sua casa, que roubam o lugar de Deus em nossos lares, antes que seja tarde demais. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, continue abençoando a sua vida, abençoando o seu ministério do ensino. Se você gostou, deixe um comentário, dá um curtir, compartilhe em suas redes sociais. Se você deixou de receber
este conteúdo semanalmente, desative o sininho das notificações, conte até 10 e ative outra vez, e você continuará recebendo as minhas aulas semanalmente. Quero aqui agradecer o carinho de todos vocês e eu te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir então.